Você sabia que não existe um creme milagroso para se livrar das olheiras? E que apesar de ela ser uma área de pele bem delimitada, pequena, muitas vezes é bem complexa e bem difícil de ser tratada? Pois são sobre as causas e tratamentos das olheiras que nós vamos falar aqui neste vídeo. Eu sou a doutora Cici Cláudio, eu sou médica dermatologista, especialista em procedimentos estéticos faciais e corporais. Eu atendo de forma presencial aqui na cidade de Fortaleza e de consultas online para todo o Brasil. Os links para informações e agendamentos vão ficar logo abaixo aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre as famosas olheiras. Essa região, essa queixa é muito frequente nas mulheres, principalmente porque é uma área que realmente vai incomodar mais cedo, porque envelhece mais rapidamente. Por que motivo? Porque é uma área de pele muito fininha e principalmente nas mulheres, né, que gostam de se maquiar, nesse momento é que elas vão sentindo ali a necessidade de tratar a região, porque mesmo que a pele ainda esteja bem cuidada, mais firme, nessa região que envelhece mais cedo, quando vai maquiar, começa a notar aquele craqueladinho, aquela dificuldade na hora que passa uma base, na hora que passa um pó, craquela com mais facilidade. E é um local que, se não tiver a pele bem tratada, bem hidratado, prejudica principalmente na maquiagem. Então, é quando as mulheres se queixam e me procuram, né, querendo tratar essa área das olheiras. No entanto, o que a gente tem que entender é que é uma área bem complexa, né? Que ela envolve várias nuances que precisam ser consideradas antes de a gente iniciar o tratamento. Não existe um creme milagroso que vai tratar e sumir de vez com todas as queixas no que se refere a olheiras. Então, a primeira coisa que as pacientes precisam compreender é que existem vários tipos de olheiras, né? Nós temos as olheiras ditas vasculares, ou seja, pela presença de vasos. Como eu falei, a pele aqui é muito fininha, então os vasos que estão nutrindo essa região, muitas vezes eles ficam mais superficiais. E quanto mais a pele é fina, mais a paciente tem a cor de pele clara, mais isso fica evidente. Então fica aquela coloraçãozinha azulada, esverdeada, que nada mais é do que os vasos mais superficializados ali naquela região. Então essas são as vasculares. Nós temos as olheiras pigmentadas, que aí já tem uma cor mais escurecida, que tanto é do envelhecimento pelo sol, né, que causa manchas, como pode ser por hipercromias pós-inflamatórias, muito frequente nessa região. O que isso quer dizer? Houve alguma irritação aqui nesse local, ou porque usou algum produto, algo que irritou, que ardeu e depois da inflamação ficou pigmentado. E é muito comum em pacientes que têm rinite alérgica e ou o hábito de ficar sempre traumatizando aqui essa região. Então, isso vai causar, né, uma irritação local e, posteriormente, isso vai resultar em pigmentação, que a gente chama hipercromia pós-inflamatória. Então, esse trauma repetitivo pode causar essa olheira mais pigmentada. E nós temos a olheira estrutural, que é devido ao afundamento aqui desse osso, da órbita, que tanto pode ser na própria genética, a paciente tem geneticamente esse osso aqui um pouquinho mais fundo, e com o envelhecimento, isso já vai ocorrer normalmente, tá? Esse osso vai ser um pouquinho reabsorvido, faz parte do processo do envelhecimento. E nós podemos ter uma associação de todas essas características, que são as olheiras mistas. Então, é importante a gente documentar em qual ou quais estágios a paciente está. E outra coisa importante é o envelhecimento, né? O envelhecimento ele vai ocorrer e uma das consequências do envelhecimento é a formação de diferentes tipos e diferentes graus de olheiras, né? O envelhecimento ele vai causar envelhecimento da pele, consumo de gordura, de músculo, de ossos que sustenta essa região. E tudo isso vai culminar em uma série de alterações que vão resultar nessa piora da olheira, muitas vezes formando aquelas
bolsinhas além das ruguinhas e dos pigmentos, tá? Então tem muita coisa envolvida para a gente tratar e melhor conduzir esse paciente. Outro fator, para vocês verem como é complexo, né? Outro fator são hábitos de vida da paciente. Nós sabemos que alguns hábitos prejudicam e pioram, aceleram o envelhecimento, principalmente nessa região. Os principais são as pacientes que têm o hábito de fumar, as pacientes que têm hábitos alimentares ruins, né? Comida com muita fritura, muito doce, que não tem muito cuidado diariamente com o que ela se alimenta. E a falta de proteção solar, né? A fotoexposição desprotegida também vai envelhecer mais rápido essa região. Então, isso tem que ser considerado, tem que ser explicado para a paciente. Então, dito isso, né, como essas olheiras podem se formar, aí sim nós partimos para o tratamento. Então, para nós partirmos para o tratamento, a primeira coisa é exatamente isso, a gente conversar com a paciente para conseguir fazer o exame físico dessa olheira e chegar a um diagnóstico. Por que essa olheira está assim? Quais são os componentes? E aí sim nós vamos tratar. Geralmente, como é que eu faço esse tipo de tratamento aqui no meu consultório? Primeira coisa, depois desse diagnóstico, se ela é vascular, se tem flacidez, se tem pigmento, né? Como está o envelhecimento dessa paciente, né? O paciente que já tem um processo de envelhecimento em outras áreas, não só na pálpebra. Então, tudo isso vai ser avaliado. Então, avaliei. Primeira coisa, lógico, começamos a prescrição pelo skincare, os cuidados básicos. E aí, vai depender muito da rotina, mas geralmente para olheira, via de regra, com certeza nós vamos ter um cuidado com hidratação dessa região, né? Isso vai envolver um sabonete mais adequado para lavar o rosto, um hidratante para essa área, um creme para essa área que já pode conter, de preferência, já tenha um hidratante na sua composição. E muitas vezes eu opto por cremes que tenham ativos clareadores nessa região e ativos que melhoram a vascularização, né? Que tenham cafeína, que tenham ácido cólico, niacinamida, derivados do ácido retinóico, enfim, que tenham ativos antioxidantes, clareadores e também despigmentantes, tá? Então, com certeza vai ter também um produto. Então, isso é o básico para ela fazer em casa. E aí vem os procedimentos. Como que nós vamos fazer procedimentos? Vai depender muito de que estágio essa paciente está no envelhecimento, tanto do rosto como na região palpebral, e de qual é a classificação da olheira dela, qual ou quais os componentes, certo? Então, vamos tentar aqui resumir o tratamento. Se essa minha paciente com queixa, ela veio queixando de olheiras, mas eu vejo que ela está em uma fase de envelhecimento de toda a face, que ela não está ainda tratando, né? Ela tem flacidez de pele, nunca fez toxina botulínica para tratar essa região ao redor dos olhos. Então, ela tem que tratar primeiro as outras áreas da face. Eu vou propor essa paciente deixar a olheira, ou pelo menos o grosso ali do tratamento da olheira, para um segundo momento. Primeiro, nós vamos reestruturar a face dela para amenizar aquele envelhecimento. Então, tem flacidez? Vamos fazer bioestimulador de colágeno, né? Vamos fazer a sustentação aqui facial. Tratamentos para devolver esse vetor aqui anti-envelhecimento. Então, a gente vai organizar a casa, né? Vai estruturar. Estruturar e tratar a flacidez de pele. Então, depois dessa fase de estruturação, aplicação de toxina botulínica para abrir mais o olhar, melhorar as ruguinhas ao redor. Por que que isso é importante? Tanto porque a gente vai ter um resultado mais global, mais bonito, como porque a gente tratando essas áreas, como eu falei, essas áreas da face que vão envelhecer, tudo isso vai culminar muitas vezes no envelhecimento da olheira. Então, pode ser uma consequência. Então, quando a gente estrutura, né, devolve esses vetores anti-envelhecimento, nós temos muitas vezes já uma melhora considerável na olheira. Então, nós vamos economizar um pouquinho de produto na olheira se a gente fosse mexer diretamente nela, tá? Então, essa estruturação é importante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não, uma paciente
mais jovem, né, já é o extremo oposto, que a gente vê que ela tem aquela olheira muito pela genética dela, ela já tem um osso realmente mais afundado, tá começando a fazer aquelas ruguinhas inicial. Então, já é uma paciente que não tem tanto envelhecimento nas outras áreas, que tá tudo bem estruturado, e a gente vai tratar, decidimos que vamos tratar diretamente a olheira. Então, sempre é interessante a gente realizar a toxina botulínica, mesmo de forma preventiva, para dar aquela abertura do olhar, nos ajudar a manter assim, né, e aí prevenindo, sempre é interessante. E diretamente na olheira, nós vamos avaliar. Se já tem aquelas ruguinhas, a pele tá molezinha, então o que que a gente tem que fazer aí? Deixar essa pele um pouquinho mais grossa e mais firme e mais bem tratada. Então o que que a gente pode associar fora aquele skincare que a gente já prescreveu? Nós podemos fazer bioestímulo de colágeno. No entanto, nessa região, nós não podemos fazer aqueles clássicos que eu gosto de fazer para o rosto, né? Os injetáveis. Nessa região a gente não pode fazer. Então, a gente vai ter que estimular de outras formas. Uma forma de estimular colágeno e engrossar a pele dessa região é com fios de PDO liso, por exemplo, né? Então, é uma boa opção. Outro tratamento que a gente pode fazer para tratar a flacidez dessa região são tecnologias, por exemplo, lasers ablativos, que vão causar um aquecimento, um ferimento também superficial dessa pele. Esse aquecimento vai fazer uma contração e depois que cicatrizar também vai causar firmeza, estímulo de colágeno. Então vai deixando a pele mais grossinha, mais bem tratada. Isso vai sendo trabalhado, né, com as sessões de tratamento, certo? E acaba que já vai melhorando, a pele engrossando, já vai melhorando aqueles vasinhos superficiais que ficavam aparentes. Se tiver componente pigmentar, a gente pode tratar, né, também com luz intensa pulsada para melhorar esse componente pigmentar, outros lasers clareadores também para nos ajudar, enfim. É uma área que já é difícil e é uma área que tem muitos produtos que a gente não pode ou não pode fazer em uma quantidade maior. Por exemplo, Botox, ele trata rugas. No entanto, nessa região aqui, se nós aplicarmos, tem que ser numa dose muito pequenininha e acaba que vai durar pouco. Outro exemplo são o que eu falei, os bioestimuladores injetáveis. Não pode aplicar nessa região. Então, por isso que essa área vai se tornando cada vez mais complexa de a gente tratar, mas tem sim muito que a gente fazer. Então, podemos fazer isso para melhorar a flacidez, manchinhas com relação a procedimentos. E outra queixa é a questão óssea, né? Se tiver realmente um afundamento ósseo, o paciente já tem essa genética do osso mais para dentro, nós podemos fazer aí sim um preenchimento com ácido hialurônico, porque muitas vezes as pessoas acham que é o primeiro tratamento que é o que vai salvar. Não, ele é bom para esses casos. E mesmo assim, o ideal é a gente iniciar primeiro com essa estrutura, toxina botulínica, para já ir melhorando e usar pouco ácido hialurônico, tá? Porque a gente quer pouco ácido hialurônico nessa região. Não é interessante a gente colocar muito ácido hialurônico para tentar corrigir totalmente esse afundamento, porque não vai ficar legal, tem mais chance de complicação. Então, ácido hialurônico aí é interessante, porém tem que ter muito cuidado na hora de fazer e na quantidade correta de produto a ser aplicado, tá? Mas é mais para esses casos para a gente elevar um pouquinho a pele, certo? Então, esses são os principais tratamentos que eu costumo fazer aqui no consultório para olheiras. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a complexidade da situação. Então, vai depender muito de cada paciente para a gente escolher os melhores tratamentos. Então, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, aproveita e já se inscreve no canal, clica em gostei, nos acompanhe por aqui e até o próximo vídeo.